E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Sextou de dia 26 de janeiro. Vamos aqui passar o panorama para esse índice, o panorama para o dólar. Acho que o dólar deve ter tido aí um dos dias menos voláteis desses últimos tempos. Então vamos identificar toda a movimentação que deu hoje. Deu uma movimentação muito legal, porque pagou bastante as pernadas, então deu bastante movimento para cima e para baixo. Mas a gente precisa de experiência para conseguir aproveitar esses movimentos, porque a pessoa que tenta conduzir muito longe hoje, ela acabou devolvendo a maioria das operações, tanto na compra quanto na venda. A gente teve boas pernadas de movimento, onde a exposição às vezes chega muito grande. Se a pessoa não consegue aproveitar toda essa exposição, ela acaba devolvendo bastante dinheiro. Vamos visualizar aqui juntos as operações dentro da nossa metodologia, dentro daquilo que eu vi também no pregão de hoje. Então, começando aqui pelo índice futuro, o cenário dos 60 minutos, vou compartilhar com vocês aquilo que eu mapeei com os meus alunos hoje para abertura, esse possível cenário, né? Então, supondo que a gente não tivesse ainda o dia de hoje, o cenário que eu compartilhei com o pessoal era o seguinte, né? Nós estávamos aqui dentro do dia anterior. Ontem nós deixamos um padrão inside bar, aqui com as médias flat dentro desse movimento, um pregão típico lateral. Então nós tínhamos aqui algumas possibilidades de movimento. Respeitar esse movimento aqui, ó, forte de alta, dando continuidade nesse movimento maior, ativando aqui um cenário, ó, de continuidade do movimento. Para esse cenário aqui eu pegaria alvos desse retorno aqui, ó, em A de ontem e espelharia para baixo. Também olhando retrações desse movimento todo aqui de alta. Esse daqui seria um cenário baixista. Num cenário altista, eu olharia retrações desse movimento aqui, dessa pernada de queda, justamente pela possibilidade de falhar em novas máximas e trazer esse movimento dessa maneira. Então seria aí o primeiro cenário. Também eu olharia esse movimento aqui, ó, espelhado para cima, caso fizesse esse rompimento. Então um cenário parecido aqui, tanto para cima quanto para baixo. Identificando aqui esses potenciais cenários, ó. Vamos traçar as ferramentas, né? Esse movimento aqui, com o espelhamento para baixo. Dessa maneira aqui um cenário mais baixista. E um cenário mais altista, retrações desse movimento aqui, ó, da queda. E também um cenário de espelhamento aqui, ó, do pregão de ontem para cima. Esse daqui foi o cenário que eu compartilhei hoje cedo com o pessoal do Discord. Então eu envio sempre para eles, eu faço ali um morning call também, compartilhando aí todo o cenário de pré-mercado para a gente justamente se atentar às possíveis movimentações do dia. E aí a gente tem essa movimentação já pré-monitorada. Tava procurando aqui, mas a gente conversou bastante hoje. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o que eu tinha comentado com o pessoal logo cedo, né? As possibilidades de movimentos, ó. Então eu já compartilho com o pessoal as possibilidades dos movimentos logo antes da abertura. Então aqui já era 8h54 e eu já estava mandando todos esses possíveis cenários, tanto na venda quanto na ponta compradora aqui, antes do pregão abrir, né? Apenas compartilhando aqui com vocês aquilo que eu estava visualizando para abertura. Ele abre em gap de alta, então vindo aqui para o micro, a gente abre já. Ó, a gente já tinha também mapeado zonas, né, intermediárias de resistência. A casa dos 129 mil pontos era a zona mais extrema aqui desse último movimento, para a gente ficar prestando atenção. E a gente tinha uma zona intermediária, que era esse último topo aqui de ontem, né? Eram essas regiões aqui que eu estava de olho, como região vendedora e também como região compradora. Essa região aqui, ó, de fundão. A gente tem dois fundos aqui, né? Temos o fundo de ontem, que foi aqui um baita de uma região zona de suporte, e um nível um pouco mais abaixo, que foi aqui do dia anterior. Então, uma baita de uma região compradora, o mercado andando de lado aqui, acho que para esse lado, né? Andando para esse lado aqui, preso dentro das extremidades de suportes e resistência. A gente abre já dentro dessa resistência aqui do dia anterior e também dentro do nível de retração de toda essa pernada de queda. Deixa eu ajustar aqui. Peraí, deixa eu aumentar o time frame que fica melhor da gente traçar. Então a gente estava dentro dessa pernada aqui, ó, de retração. A gente já abre testando esse nível de retração de 61% e também essa região vendedora. Então aqui foi uma primeira oportunidade no dia que eu acabei moscando. Falar bem a verdade para vocês, eu não estava ainda em órbita e deixei passar essa oportunidade. Uma baita de uma oportunidade que eu fiz um trade igualzinho a 2 dias atrás, vendendo aqui, ó, a eliminação dessa barra número 2,
Se a gente voltar 2 dias e vocês pegarem aqui, ó, o Morning Call, o vídeo de fechamento aqui do dia 24 de janeiro, foi a operação que eu fiz. Vendendo essa barra 2, ela é uma RBR, uma Red Bar Reversal. Comentei sobre esse padrãozinho e hoje nós tivemos um igualzinho. Olha só. Cenário igual, né? Barra compradora de exaustão de movimento, venda feita aqui, ó, na barra 2 e deu uma baita de uma pernada. Perdi essa primeira pernada, deixei passar até chegar aqui, ó, um movimento mais de 500 pontos. A gente começou a retornar para dentro desse gap, né? Voltar aqui para fechar esse gap. E aí eu tava monitorando algumas regiões, né? Então tava monitorando o Fibogap desse movimentão todo aqui. Quando a gente vai ultrapassando, eu vou aumentando a região de Fibogap até chegar nesse movimento. A gente testa aqui, ó, no tick desse movimento, entrega um cenário de Bull 180, um cenário de um CDB aqui. Pelo cenário dos 5 minutos, foi uma antecipação, né? Porque olha só a sequência de barras que a gente coloca nos 5 minutos. Então quem aí opera a nossa metodologia sabe que fica muito desconfortável enxergar essa sequência de queda e o preço simplesmente não dá um respiro para quem quer vender, né? Tendo conseguir vender no meio do caminho, uma sequência de barras infinitas, e também não deixa ninguém comprar, porque ele não vai ativando a barra anterior, não chega numa região de suporte, ele simplesmente não para de cair. Então fiz uma primeira compra justamente nessa região de 76% aqui, ó. Fechamento do PDC, do Prior Days Close, fechamento do Gap. Fiz uma compra aqui bem agressiva pela região. Ele chegou a me entregar aqui, ó, uma região de parcial. E aí ele acabou tirando o restante na proteção. Esse trade aqui praticamente saiu no 0 a 0. Eu ganhei bem pouco nele porque eu me protegi quase que no ponto de entrada. Ele me tirou e deu sequência no movimento, vindo testar em linha reta essa região zona de suporte. Aqui seria uma potencial venda, pensando aqui, a gente teve um horário de notícias, gerou esse pico de volatilidade, testa 200, testa a 20 e fecha abaixo. Até seria, né? Mas eu tenho um espaço muito pequeno até minha região de suporte. Então é uma venda que eu particularmente não gostei de fazer desse pullback aqui, ó, por já estar muito próximo dessa região de mínima, mas cabe aqui sim uma venda por esse pullback. Testa as médias e dá sequência nesse movimento. Então, chegando nessa região zona de suporte, engatei outra compra nessa região. Eu já estava aqui bem desconfortável com esse movimento em linha reta. Ele bastou chegar na zona de suporte, deixar aqui essa baita desse candle de força, essa barra número 50. Então, uma rejeição muito forte compradora. Cenário aqui dos 5 minutos fecha uma bottom inteiro kamikaze aqui, ó. Então, cenário bem legal de fazer essa compra. Tô num afastamento, média móvel de 20 lá em cima da 200, bem afastado, tenho distância para chegar até ela, mesmo pensando numa oportunidade contra a tendência, né? Então foi aqui onde a gente encaixou essa operação e foi uma operação que andou mais de 500 pontos, né? A gente volta aqui 540 pontos praticamente, um risco pequeno, onde a gente tem um risco aqui de 150 pontos, até comprando no fechamento da barra a gente tem aqui, ó, um risco de 220. Aqui daria para utilizar o stop de Pablito, né? Comprando aqui, stop na própria barra que faz o rompimento para pegar esse fluxo aqui de volatilidade. Testamos região de médias, então eu subi fazendo parciais nessas regiões. Eu tinha como alvo, deixa eu pegar a retração desse movimento de queda. Então já localizamos regiões possíveis aqui, ó, do suportão. Vou deletar para ter menos informação. Vou pegar a retração desse movimento. Retração de 50% foi outro alvo. E depois era alvo no 61. Então, alvo no 61 confluir, inclusive, com o alvo do 61 do espelhamento. Ó. Foram as regiões que a gente estava buscando. Eu acabei sendo tirado dessa operação na condução da operação. Preço perde as médias, né, com barra de força, tentando voltar aqui para a região zona de suporte. Então ele me tirou na condução dessa operação. Mas aí entra uma lei aí para quem opera a metodologia Oliver, né? Entra a lei de mercado número 4. O mercado, após fazer aí 3 mínimas ou mais, quando ela falha a próxima mínima, nós produzimos novas máximas. Então nós temos aqui, ó, uma mínima, 2 mínimas, 3 mínimas. Após fazer essas 3 mínimas, nós temos uma grande impulsão compradora. Quando a gente falha na renovação de novas mínimas, nós tendemos a produzir novas máximas. Justamente nesse cenário, onde a gente já produz aqui um fundo ascendente, ou seja, falhamos em renovar as mínimas. O que eu posso esperar aqui nessa região? Candle de força comprador. Vem nesse gatilho aqui, dessa barra número 68, anulando aqui compradores, seria o cenário de um fundo ascendente. E essa aqui foi uma das melhores pernadas aqui, galera conseguiu pegar muito bem pego aqui.
esse movimento. Apagou até mais do que a primeira pernada, apagou mais de 800 pontos aqui em linha reta, voltando mais uma vez para a região vendedora. Então, como que a gente consegue aproveitar esses movimentos quando a gente tem essas devolutivas muito grandes, né? Que foi o movimento de hoje. Quem aí não conseguiu colocar no bolso, devolveu muito movimento. Eu gosto de fazer pela média móvel curta. Então, quando o preço ele começa a perder a média móvel de 8, que é a média móvel mais rápida, já que o preço ele está andando rápido, eu vou me basear pela média móvel rápida. Então, eu utilizo a média móvel de 8 justamente para isso. Aí eu conduzo a operação, então comprando aqui, ó, conduzindo pela média de 8, deixa o preço esticar. Quando o preço perde a média de 8, você sai da operação. Então, esse daqui foi justamente um típico dia de colocar grana no bolso. Outra coisa também que a gente pode conduzir uma operação num dia assim, num barra-barra ou então esperar uma troca de cor. Pelos 5 minutos, olha só a quantidade de barras consecutivas. E nenhum candle deu aqui, perdeu a sua mínima. Quando a gente troca a cor, a gente aciona um setup muito parecido com os 2 minutos aqui no início do pregão, que é aquela RBR. Uma barra vermelha, logo após o movimento exaustivo comprador, preço afastado das médias, ela tende a fazer o retorno. Aqui pelos 5 minutos eu tenho esse mesmo padrão formado. Uma sequência de barras compradoras, eu gero a exaustão do movimento comprador, chego dentro de uma região vendedora aqui e deixo a barra da cor contrária. Entrada aqui nesse tipo de setup é na eliminação dessa barra 33, na ativação dessa barra, com stop logo acima dela. É um padrãozinho aí que hoje pintou várias oportunidades dessa maneira. Mais uma igual a essa, ó, só que agora uma GBR, né, uma Green Bar Reversal, justamente nessa barra 94. Sequência de barras vermelhas. A gente chega aqui também numa região compradora, retração de Fibo. Hoje Fibo aqui mandou no mercado, né? Ó. Retração de 61%, mais de 5 barras consecutivas, média móvel de 200 servindo como ponto de suporte, retração de 61. Aqui eu tenho três confluências de setups, né? Eu tenho uma BT Kamikaze, eu tenho uma GBR e eu tenho um cenário de um CDB, né? Então, um combo praticamente aqui de cenários compradores, em cima da retração de 61, afastamento para as médias móveis curtas, estou em cima da região da 200, uma baita de uma oportunidade compradora de novo para pegar mais uma pernada aqui de movimento. Mais uma vez voltamos para a região de resistência, renovação de máximas, renovação de mínimas também são regiões que a gente pega alvos aí num mercado dessa maneira. Ele só tica aqui a máxima mais uma vez numa sequência de 5 barras ou mais. Deixa a barra vermelha de pausa. Ativa essa barra, eu tenho afastamento das médias, eu posso buscar por esse retorno. E mais um retorno o índice dá. Então, para quem conseguiu aí explorar muito bem esses movimentos, conseguir conduzir, ou seja pela média móvel curta, ou seja num barra-barra, ou seja saindo nas regiões aqui ó, de pressão importante, conseguiu executar um baita de um financeiro num dia desses, né? Andou bastante, o preço ele consegue correr bastante, ó. Então, pernadas de praticamente 1000 pontos a gente tem aqui no preço, ó. Pernadas de 800, 700 pontos. Então, o preço se movimenta bastante, um dia muito volátil aqui em índice futuro. Agora, já no final do dia, ele perdeu um pouco o gás, né? Sexta-feira à tarde também, quem estiver operando agora pode se internar. Mas foi um dia aí bastante volátil, possibilitou. O problema é o que? A pessoa que quer conduzir dentro de um mercado lateral, dentro de um mercado num formato de canal, isso daí não vai conseguir conduzir, ó. Então a gente consegue enxergar aqui uma espécie de um canal aqui de alta, uma cunha, né, desse movimento. O preço ele abre bastante volatilidade, mas ele não é aquela tendência que a gente vai ter o que? Topos e fundos ascendentes, muitas vezes guiado por uma média móvel. Então não é esse dia, você tem que entender qual é o tipo de dia, qual é o tipo de operação a ser executado naquele dia, tem que ter essa maleabilidade com o cenário. É dia de conduzir, é dia de colocar no bolso, é dia de pegar takes mais próximos, já que o preço ele não está com muita volatilidade, pensando em amplitude de movimento, porque a gente tem um range estreito, né? A gente tem um range de 1.200 pontos, por mais que o preço se movimentou bastante, o range ele é pequeno. Por isso que a pessoa que entra e tenta conduzir num cenário desse acabou aí não conseguindo lucrar no mercado de hoje. E o índice tem mais esse topinho aqui que ele está querendo vir buscar, né? Isso aqui está com muita característica, se a gente for olhar pelos 60 minutos, de um pullback na média móvel de 20. Olha só, na média móvel de 200, né? Então, muita cara desse tipo aqui ó, de movimento.
voltar na média móvel de 20 para dar consequência para dar sequência nesse movimento, que vai ser justamente o retorno pelo gráfico diário na média móvel de 20. Ó. Nesse cenário, a média móvel de 8 já está tendo potência por baixo, o preço pode voltar aqui na média móvel de 20 nos próximos dias. Vamos acompanhar aqui pelos 60 minutos, que é esse retorno pela média móvel de 200. Então, o preço, né, ele geralmente testa essas regiões. Olha só que legal, o teste no preço joga lá em cima. Para a gente virar uma possível tendência, nesse cenário de índice, a gente já anulou o fundo anterior. Então, pensando nesse movimento aqui, ó, a gente já anulou o fundo anterior. Ó, renovamos esse fundo anterior. Qual seria uma boa expectativa para o preço? Voltar na média móvel de 200 descendente agora e testar ela agora por baixo para dar sequência nesse movimento aqui. Ó. Então, uma expectativa mais negativa para o índice num prazo mais longo, mas com um possível cenário aqui, ó, de um mastro bandeira, onde a gente tem aqui, ó, o taco de hóquei, né? Então essa é uma expectativa aqui, um estudo um pouquinho mais a longo prazo para esse índice futuro. Então um dia um pouco mais volátil dentro de um range curto. Vamos ver o dolinha. Dolinha praticamente eu só lamento, olha só, esse movimento do dólar. Então tinha marcado aqui, ó, inclusive ficou até os estudos já pronto do Morning Call que eu passei hoje para o pessoal. Então estava mapeando essa zona compradora, então uma região de possível suporte, já era uma região aqui de fundos anteriores onde o preço repeliu bastante, ó. Era retração também do movimento, região aqui, ó, de 61% de retração. E eu tenho segundo alvo de FIBO desse movimento projetado para frente aqui no dolinha. Uma região também de trap aqui, onde eu tenho a média móvel de 200 por baixo a 20 por cima. É uma região onde o preço ele realmente vai afunilando. Isso aí é uma característica também que pode estar prendendo esse dolinha aí nessa região, né? Até a gente conseguir livrar esse cenário da sequência nesse movimento, é uma região um pouco mais travada. Vou limpar aqui os meus estudos para a gente ir para o intraday. Então, vamos lá para o intraday, localizado toda essa região desse movimento. Vou colocar aqui, ó, nos 5 minutos para a gente localizar pelo menos esse fundo de ontem e eu explicar o racional da operação que eu tentei fazer nesse dólar. Como eu estava com uma expectativa aqui, ó, dele poder, às vezes pelo gráfico diário, né, ele fazer esse movimento aqui de impulsão, correção, seguir esse movimento aqui para cima, média móvel de 20 aqui, ó, inclinada para cima, pullback realizado, tem o nível de retração de todo esse movimento. Estava acreditando bastante que essa média móvel de 200 ia ter força compradora para fazer aquela barrinha que eu tanto gosto, aquela barrinha que ela nasce na 200 e fecha lá em cima da 20 para dar sequência nesse movimento aqui pelo diário. Mas eu fiz uma antecipação do movimento, eu já quis antecipar essa possível compra. Eu comprei nessa formação desse pullback aqui, ó, dessa barrinha número 26. Então, justamente o que? Na expectativa de que ele lançasse um movimento com um fundo ascendente. Olhando que ele já tinha, ó, falhado, feito esse micro fundinho duplo, aguardei que ele pudesse pelo menos vir testar a média móvel de 200, vir testar essa região de máxima anterior. Mas não foi, né? Então, paguei o preço aqui de um stop, gerou um stop aqui, ó, de 5 pontos, 6 pontos praticamente, esse fundo desse movimento. Então, no começo do dia, eu já comecei o dia tomando esse stop aqui embaixo. Não foi uma região que eu quis segurar stop. E eu comprei aqui também um pouco na teimosia, vamos falar assim, no viés. Por quê? Porque eu tava contra tudo e contra todos, né? Tava contra uma região de resistência, uma troca de polaridade. Contra as médias móveis aqui, ó, dos 5 minutos, que é algo que eu acho imprescindível. Então, esse stop aqui desse dólar de hoje foi mais numa expectativa de um viés de alta do que uma técnica de alta. Tentei antecipar pelo micro e acabou realmente frustrando. Pelos 5 minutos seria uma venda, inclusive, né, nessa barra 12, nessa barra 13, para dar sequência nesse movimento, ou minimamente testar a mínima. Ele veio aqui testar, beliscar essa mínima, e ele encontrou mais uma vez região de suporte, né? Então, a região de suporte aqui estava bem traçada para a gente estava identificando ela. O preço não consegue ultrapassar e coloca mais uma barra de evento aqui, ó, uma barra compradora saindo dentro dessa região de suporte. O preço deixa aqui cenário de fundo mais alto, mas ele não desenvolve. Hoje acho que foi um dos dias mais parados para esse dolinha. Se a gente for pegar da mínima até a máxima, a gente tem 18 pontos de range. Um cenário realmente, ó, pode jogar fora, né? Porque, pô, 18 pontos de range de um dia é um cenário muito ruim, muito ruim.
Então hoje aqui, ó, não consegui performar nesse dolinha. Ainda bem que o índice veio e entregou essa pernada pra gente conseguir aí pagar a conta do dolinha e do índice também, né? Sair positivo nessas pernadas compradoras em zonas de suporte. E é isso, meu povo. Um ótimo final de semana. Agradeço aí a todas as curtidas, aos comentários. Tamo junto. Até segunda-feira.